Hello, titia chegou, minha gente. Eu vou trazer aqui pela primeira vez neste canal um texto do Vital do dia 26 de setembro de 2021. Foi um texto muito comentado e eu acho que ele trouxe uma grande lição, né? Para muitos de nós naquele momento. O título é Não há muito o que dizer. Vamos lá. Amados, mais um ano que se finda em 3 meses, e este será o ano 9 dentro do cinturão de fótons. O número 9 representa o final ou a conclusão de algo. Devemos estar preparados agora, pois as definições já começaram. A aceleração do tempo ficará mais acentuada, e as consequências de cada ato, ação ou pensamento também terão respostas imediatas. Já não há mais muito o que falar, além do que já foi incansavelmente dito. Todas as oportunidades foram dadas a quem quer que seja. Nunca houve tantos abnegados, trabalhadores da luz entre a população da terra. De uma forma ou de outra, todos espalharam suas sementes, principalmente através de palavras. Já não há mais muito o que dizer, pois aqueles que não quiseram ouvir não hão de querer mais adiante. São as escolhas individuais e essa vontade será respeitada pelo Criador. Se o tempo se esgota rapidamente aqui na Terra, haverá muito tempo à espera dos que preferem o sono profundo da alma. As leis divinas são sábias, diferentes das leis dos homens que privilegiam os espertos. Elas só beneficiam os despertos. E elas também não punem os que se esforçam e fazem por merecer. Então, há uma parcela da humanidade que está pronta para a sua ascensão. Seria injusto castigar os esforçados e os submeter aos duros tempos que os outros ainda necessitam a fim de lapidar sua alma. Então, não há muito o que dizer. Aos que já estão prontos não há necessidade, e aos que deixarão a terra é desnecessário, uma vez que não deram e nunca darão ouvidos. O tempo de andar em círculos acabou. Agora, 2 linhas retas se formam, e cada encarnado vai seguir a sua escolhida através da frequência de sua consciência. 2 terras estão se delineando. Uma continuará reunindo aqueles que vibram nas velhas energias 3D. A outra já se elevou às vibrações 5D e receberá a parte da humanidade que está fazendo o seu dever dentro dos propósitos de cada alma. Nada e ninguém pode parar o processo, pois ele é um projeto do Criador. No restante do ano em curso e também durante o ano de 2022, espera-se que algum evento seja um pouco mais visível aos olhos 3D. É uma oportunidade para que os últimos grãos de trigo sejam recolhidos pelo ceifador. É pouco, mas é importante aos planos divinos. Todo cuidado é dispensado a fim de que nenhuma ovelha se perca. É o tempo de fechar as porteiras e guardar bem aquelas que já estão em segurança. Muita coisa já aconteceu nestes 9 anos, principalmente em 2020 e neste ano de 2021. E mesmo assim, o que mais se ouve é sempre a mesma frase, abre aspas. Mas não aconteceu nada, fecha aspas. Bom, como o texto de hoje está dizendo, não há mais o que dizer. Aquele que não repara no pouco, não consegue ver o bastante. Aos que têm olhos para ver, sabem perfeitamente o que aconteceu e o que está acontecendo. Sabem até aquilo que está por vir. E direi mais, atenção para a semana que se inicia. Mas não criemos expectativa, pois aqueles que não deram ouvidos até aqui, nada perceberão, nem na próxima semana, nem no próximo ano e nunca, pois o tempo não lhes proporcionará mais oportunidades. 9 anos com a luz se intensificando cada vez mais. Nem dá para comparar com seu início, em dezembro de 2012. Toda a natureza se ajustou às novas energias e às novas frequências para que possam resistir aos pulsos magnéticos mais intensos que agora virão.
mas é sabido que boa parte da humanidade pouco ou nada fez para se ajustar. O micro-ondas planetário ajustará o timer e o carbono vai fumegar. Já o cristal nada sentirá, uma vez que ele tem a energia compatível com essas ondas eletromagnéticas e com as novas frequências. Como já citei num texto de 2020, o barco vai balançar. Não só balançar, agora ele vai despejar parte da carga inútil. A sensação que teremos é de esvaziamento. Veremos muita coisa sendo extinta, removida ou que deixará de existir. Saberemos no devido tempo que isso estará acontecendo e o porquê. E o mais importante, finalmente sentiremos o alívio que tanto esperamos. Uma pausa para as nossas emoções e nossas aflições. Estamos deixando para trás a necessidade de ouvir e agora entraremos no tempo de ver. Aos que estão prontos, também chegará o tempo de agir. O socorro não virá do alto, ele já está aqui. Você, eu e mais um exército de trabalhadores da luz assumirão a responsabilidade da Terra. Afinal, somos a parte da Confederação Galáctica que está encarnada. Fomos preparados por longo tempo, inclusive em planetas e estrelas mais evoluídos, antes de vir para esta atual encarnação. Somos os missionários da luz em terra. Os tempos são chegados. Hora de reagir e agir. Experienciamos nos últimos anos todas as lições a fim de nos libertarmos do medo e aumentar a confiança. Agora estamos prontos. Todos vocês que estão aqui fazem parte desse exército do Cristo. Nada temam, pois o amparo nunca faltará. Como alunos exemplares, ainda sentimos a necessidade de ouvir e aprender, mas não há mais muito o que esperar dos mestres. Todos estão habilitados. Determinação, posicionamento e foco serão as regras básicas daqui em diante. Cada um vai estar onde deve estar, pois o magnetismo se encarrega de colocar todas as peças no tabuleiro. O jogo vai começar. Você é um jogador importante para o time da luz. Os escuros estão em debandada, perdidos e sem o comando do além. Já não se entendem mais entre eles. Cada um vai agir de acordo com suas convicções pessoais. Haverá confronto entre eles mesmos. O importante é você não ficar na linha de tiro deles. Haja apenas no momento certo e com aqueles que de fato deve agir. Deixe para trás aquilo que logo se extinguirá por si só. Estamos iniciando os anos mais importantes e decisivos para a humanidade da Terra. Serão 5 anos de grande transformação e ajustes. É o começo de um fim e, ao mesmo tempo, um recomeço tanto para aqueles que estarão na nova terra, como para aqueles que a deixarão. Não te preocupes em querer saber qual a tua missão agora. Basta confiar e estar pronto, pois tudo virá até você naturalmente. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Bom, nós falamos muito, nós tentamos falar muito, especialmente para quem nunca quis nos ouvir, não é, minha gente? E chegou um dado momento que nós entendemos que de fato não havia o que dizer. Porque de fato nós só devemos falar para quem quer ouvir. E existe muita gente que quer ouvir. Esse texto me fez entender, ou me fez de fato começar a assimilar o entendimento de que é preciso respeitar as escolhas dos demais.
que ninguém é obrigado a acreditar no que eu acredito, a pensar como eu penso, assim como eu não quero que ninguém me force a acreditar no que ele acredita, a pensar como ele pensa. Essa questão, né, das leis divinas que ele fala, as leis divinas não punem aliás, as leis divinas, no meu entendimento, não punem. Quem se pune, né? Quem nos pune é a nossa consciência. As leis estão aí, a nossa consciência sabe dessas leis. Quando a gente age fora delas, a nossa consciência nos pune, né? Mas assim, as leis divinas são sábias. Diferente das leis dos homens que privilegiam os espertos, as leis divinas beneficiam os despertos. Por que beneficiam? Não no sentido de beneficiar negativamente, mas quando a gente, por isso que eu falo, quando a gente tem consciência, quando a gente desperta, a gente tem um entendimento mais amplo da vida, no seu funcionamento. E a gente entende a importância de se viver de acordo com as leis divinas. Até porque essas leis divinas nos levam para o caminho da ascensão. Quando a gente tem a consciência expandida, nós temos condições de agir com mais sabedoria, de usar toda a nossa bagagem em nosso benefício e no benefício do todo, de acordo com as leis divinas. Há uma parcela da humanidade, sem dúvidas, pronta para essa ascensão. E uma outra grande parcela que não está, que vai precisar de um tempo maior para poder atingir um nível que lhes permita ascensionar. Quantas pessoas nós conhecemos ao longo das nossas encarnações e com as quais hoje a gente não convive? Não sabemos. Então, assim, a gente quer tanto que as pessoas do nosso entorno, né, também ascensionem conosco, e aquelas que fizeram parte em outras encarnações. Vamos dizer que a gente teve 800 encarnações. 800. 500 encarnações. 100 encarnações. Tivemos 100 encarnações, estando baixo. Se nessas 100 encarnações nós convivemos, vamos colocar aí convivemos, que eu digo família, amigos, vamos lá, colocar 50 pessoas, chutando baixo. 5.000 pessoas. 5.000 pessoas com quem nós nos relacionamos, tá? 100 encarnações. E aí, essas 5.000 pessoas, vamos dizer que nenhuma delas esteja nesse momento, nesse círculo aqui conosco. E aí? Então, quando a gente pensa nessas questões das pessoas que estão conosco e tudo mais, nós as amamos, é óbvio que sim. Mas a gente precisa lembrar que a nossa consciência está reduzida e que existem milhares de pessoas com quem nós convivemos em outras vidas, e acredito que algumas delas nós tenhamos laços até mais profundos do que com algumas que nós temos aqui hoje. Onde estão essas pessoas? Quando você começa a se aprofundar, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e você vai entendendo que realmente a gente precisa ampliar o nosso entendimento da vida. Esses seres que conviveram conosco, vamos supor que não estejam aqui agora, não estejam sequer encarnados, ou estão no plano astral aguardando, né, a nova Terra para voltar, ou alguns até já foram retirados para outros orbes de terceira dimensão. Não sabemos. Mas fizeram parte da nossa vida. A vida é algo muito maior do que a gente tenha condições de entender.
E cada um deles fez a sua escolha. Nós fizemos a nossa. E entender que cada um é livre para escolher nos faz entender que a gente não precisa ficar falando. Realmente é perda de tempo. Isso é que é duro. É perda de tempo. Quando... Como é que é? Tem uma frase... eu não lembro. Tem uma frase que fala mais ou menos isso, mas eu não lembro a frase. Quando uma pessoa não quer ouvir, tu pode gritar no ouvido dela. Ela não vai te ouvir. Porque escutar o som, a palavra, é uma coisa. Assimilar o que as palavras estão dizendo é outra, completamente diferente. Então você pode se esguelar de falar. Se a pessoa não quiser, você só está, lançando fora um conteúdo que você poderia até compartilhar com outras pessoas que têm interesse. Não há nada a dizer. Há apenas que continuar o seu trabalho interno sempre, porque o trabalho interno é o de melhoria, ele é constante. Quanto mais a gente se melhora, obviamente, é um ganho para a gente. E há que se melhorar também, porque no momento oportuno, onde nós seremos chamados a falar, nós teremos até melhores condições de falar do que antes. Quando a gente teve contato com tudo, que a gente queria desesperadamente falar com as pessoas, a gente não tinha nem tanto embasamento. Ou a gente não tinha tanta profundidade. Porque era tudo muito novo. A gente queria alertar as pessoas, mas era tudo muito novo. Hoje é diferente, 2, 3 anos se passaram, 4, não sei, cada um de vocês aqui tem um tempo. Para mim são quase 3 anos. E é óbvio que hoje eu tenho condições de conversar totalmente diferente do que eu tentei conversar naquela época. Desde que me peçam. Você pode me explicar? Ô, louco meu, claro que posso. Vamos lá. E foi interessante passar por esse período, nos amadureceu. É a coisa que eu falo da plaquinha do eu sabia, que hoje eu não levanto mais. De entender que cada um de fato estava no seu tempo, no seu processo, com as suas escolhas, e que nenhum deles tem obrigação nenhuma de pensar, de sentir, de achar, de acreditar como eu. E tá tudo beleza pura. Ele falou aqui 2 terras se delineando. A gente vê nitidamente, né, gente? 2 terras, 3D, 5D. É muito visível. Pelo amor de Deus. E isso gera um conflito para a gente muito grande. Porque existe o mundo real, que na verdade é o mentiroso, né? Que a grande maioria vive. E existe o mundo que eles acham que é fantasia, que é o real, que a gente sabe que existe. Pai amado. Que se você vai falar, todo mundo acha que você está batendo pino, né? A gente entende, percebe, sente essas duas terras. Porque realmente são 2. Elas estão, né, nesse processo. Onde uma vai sendo, vamos dizer, dissipada e a outra, de fato, vai se consolidando aí através das vibrações de 5ª dimensão. Ele colocou aqui, né, no restante do ano em curso, que foi 2021, e durante 2022, espera-se que algum evento seja um pouco mais visível aos olhos 3D. Pois é, eu acredito que o que a gente está vivenciando hoje no Brasil seja a ponta desse mais visível, porque eu acredito que a partir daí vai desencadear algo mais visível a nível global. Embora o mundo esteja, né, enxergando o que está acontecendo aqui. E até 2022 acabar, a gente sabe que muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Porque, de fato, precisa acontecer algo mais visível, para que a grande massa possa, né? Opa! Nossa! Puxa vida! Nossa, mas fulano tentou me falar disso aqui.
e eu nunca dei ouvidos. É complexo a gente saber de tantas coisas e não ver, entre aspas, isso não enxergar isso de uma forma, né, mais plausível. É o nosso teste de fé? Só pode ser. Essa é a leitura que eu faço. É meu teste de fé. Eu preciso muito acreditar, né? Desenvolver essa capacidade de acreditar de fato naquilo que eu não vejo, mas que eu sinto. Nós estamos no 10º ano dentro do cinturão de fótons, né? Desde 2012 a Terra vai cada vez mais adentrando esse cinturão. A gente sabe aí, né, deste influxo energético que está para chegar agora a partir do dia 21, onde muito se fala de que essa energia vai impactar muito, né, nas consciências humanas. Não acredito que impacte a ponto de levantar o véu de todo mundo. Não faz o menor sentido isso. Porque existe aquele trenzinho chamado livre-arbítrio. Se eu não quero, por mim, tô nem aí para nada. Mas a gente sabe que existe hoje um volume maior de pessoas que estão na busca e que estão sentindo, né, alguma coisinha do tipo, peraí, eu preciso de mais respostas. Não pode ser só isso aqui, não. Tem alguma coisinha aí que ainda precisa ser esmiuçada, ou observada, aprendida, enfim. E aí eu acredito que esse influxo de energia seja muito útil nesse sentido. Eu não sei vocês, mas assim, né, a gente fica muito na dúvida na coisa dos véus sendo erguidos. Eu não sei em que momento os véus são erguidos, mas eu consigo perceber que véus foram erguidos. Porque hoje eu entendo e enxergo coisas que antes eu levaria muito mais tempo para entender e enxergar. Por quê? Porque algum véu foi erguido, com toda certeza. Com toda certeza. A nossa percepção, a gente consegue até que olhar para certas pessoas e de longe a gente já pesca a energia. Do tipo, lobinho em pele de cordeiro. Eu sempre fui meio desconfiada com algumas características de algumas pessoas. Hoje, então, Jesus amado. E mesmo assim a gente ainda escorrega, quebra a cara, né? Porque faz parte de todo esse processo. Aos que têm olhos para ver, sabem perfeitamente o que aconteceu, o que está acontecendo e sabem aquilo que está por vir. Não é o que a gente está assistindo? Apesar de todas as incertezas, a gente sabe exatamente o que vem. E eu não sei vocês mais uma vez, mas minha gente, eu olho para certas coisas, eu olho para tudo o que está acontecendo. Eu não sei aqui, esse vídeo aqui quando subir, eu já não sei o que aconteceu, porque essa semana eu vou precisar antecipar conteúdos aqui, em função de compromisso. Não sei se quando esse vídeo subir, de repente, já não aconteceu algo mais grandioso, mas assim, eu olho para o que está acontecendo e apesar, né, das incertezas, eu tenho certeza do que vai acontecer e que o que vai acontecer é uma bênção para todos nós. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Apesar de ser uma aflição a questão do tempo, muitas vezes, mas eu sei que vai. E isso me abastece. É muito louco. É uma coisa assim que realmente só quem vive. Eu não consigo traduzir em palavras, mas eu acredito que quem vive o que, né, eu vivo, o que nós vivemos, consegue entender o que eu estou tentando dizer. Essa frase aqui dele,
O micro-ondas planetário reajustará o timer e o carbono vai fumegar. Já o cristal nada sentirá. O flash solar, vamos dizer assim, essa onda de energia que virá, realmente quem não estiver vibrando nessa frequência não suportará. É uma frequência muito alta. Veja bem, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Quando a gente fica muito tempo no escuro, pensa num lugar totalmente escuro, sem o menor facho de luz, totalmente escuro. Aí você sai, tá aquele baita sol. O que acontece? Essa luz te cega. Você tem que se adaptar a ela com o tempo. É uma comparação, vamos dizer, até que infantil, mas é mais ou menos isso. A luz que chega é tão intensa que não só pode nos cegar, como realmente pode, nós poderemos não suportar. O que são os sintomas? São os ajustes energéticos que nós estamos passando. Então vem aquela gama de energia. O nosso corpo precisa se ajustar e se calibrar até esse nível energético. Então entram os sintomas. É dor disso, é dor daquilo, é sono, é fome, é zumbido, é tudo. Ajustou? Beleza. Calibrou. Vem outra onda de energia. A gente precisa se ajustar de novo. Ah, é tudo de novo. É sono, é fome, é isso, é choro, é sonho lúcido, é um monte de coisa. Ajustou de novo. Por isso que é devagar. Senão a gente não aguenta. Só que tem gente, você vê, já subiu aqui, tem gente que continua aqui, não quer ajustar de jeito nenhum. Resiste e sofre. Aí vai se tratar com remédio. Se entope de remédio. E é óbvio, não resolve nada, porque não é uma questão física. É energética. E aí eu digo mais, não é só um ajuste, então o físico vai ser... A gente precisa continuar fazendo o exercício interno, melhoria interna. É o tal negócio, é iluminar as sombras, é se melhorar, piriri, pororó. Não há mais nada a dizer, nos faz pensar, tá vindo aqui agora, o seguinte, não há mais nada o que dizer lá fora, há o que se continuar fazendo aqui dentro. Porque esse é um trabalho que nunca termina, o interno. Eu acho que eu penso que muitas e muitas vezes, aí eu vou falar por mim, tá? Eu tentei falar por ego, para estar certa. Um risco, né? Porque nada do que eu falei, vamos dizer assim, se comprovou. O ego falava mais alto. Quando a alma assumiu, ela entendeu que ela não precisava falar. Porque se existe um plano, existe um tempo. Se existe um tempo, tudo virá no tempo divino. E aqueles que se prepararem até lá, terão condições de lidar com o que virá. Aqueles que não, tanto poderão buscar ajuda, como não. O importante é que aqueles que se prepararam estejam aptos a lidar com essas pessoas que buscarão ajuda. Percebe a diferença entre a alma e o ego? Eu queria estar certa. É o famoso, você quer estar certo ou quer ser feliz? O ego quer estar certo, a alma quer ser feliz. Ou ter paz, né? Quer estar certo ou ter paz. A alma não tem necessidade nenhuma de estar certa. Pelo menos não tem necessidade de estar certa para jogar na cara do outro. Tá vendo? Falei para você. Não. Por isso da importância do trabalho interno, para que cada vez mais a gente esteja em conexão com a nossa essência. Ela tem todas as respostas,
ela sabe tudo, ela nos guia, ela jamais, jamais vai nos deixar na mão. E como a gente se poupa quando a gente segue a alma. Atravessa alguns obstáculos, é claro, mas no final das contas vale a pena. E o quanto a gente é poupado de dissabores e de situações que certamente a gente não se livraria se o ego dominasse. Eu acredito que nós somos esses trabalhadores que aqui vieram, né, para operar. Nós somos a Confederação Galáctica encarnada. As pessoas falam tanto da Confederação Galáctica como algo tão distante, né? E como se eles fossem deuses que nós não conseguimos atingir. Está todo mundo careca de saber que eles não, nem disso eles gostam. Nós somos da Confederação Galáctica. Já parou para pensar nisso? Alguém tem que operacionalizar a coisa. Fisicamente executar. Quem é que executa aqui? Nós. Você acha que isso não tem importância? Se o plano divino não for executado na Terra fisicamente, ele não é executado. Por isso que eu falo. Nós temos um papel importantíssimo nesse momento. Sempre tivemos. Fomos nos preparando. Continuamos sendo preparados, mas agora a gente já atinge um nível onde a gente consegue entender o porquê de nós termos sido preparados. A gente sente o que vem e a gente sabe que a gente vai precisar de força, de equilíbrio, de lucidez para lidar com o que virá. Eles estão completamente perdidos, porque os cabeças foram retirados já há algum tempo. Eles caem atirando, mas eles sabem que o tempo deles acabou. A nós resta, cada vez mais, o trabalho pela consciência, o crer para ver, né? O trabalho pela fé, a ação, porque não adianta só ficar também na coisa espiritual energética, é preciso ação, fazer aquilo que nos cabe fazer, a paciência, porque não é no nosso tempo, o entendimento de fato de que isso tudo faz parte de algo muito maior no qual nós estamos inseridos e que nos cabe realizar a nossa parte da melhor forma possível, fazendo o nosso melhor a partir do momento que nós somos a nossa essência, que nós somos nós mesmos. Tá bom, minha gente? Fica esse texto aí do Vital, do dia 26 de setembro de 2021. Não há muito o que dizer. Poupemo-nos, porque provavelmente vai chegar um momento em que nós teremos muito para dizer para aqueles que realmente sentirão necessidade de entender e atenderão um chamado da sua própria alma. Com certeza eles sabem que nós estamos aqui e que nós teremos condições de ajudá-los a entender um pouco, né, do que estará acontecendo, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se vê aí num próximo conteúdo. Se cuidem, um beijo e até a próxima.